E aí, pessoal, tudo bom? Nessa videoaula, a gente vai terminar de modelar o nosso bonequinho articulado. E eu vou ensinar a vocês a ambientá-lo e a renderizar, ok? E também a utilizar as câmeras, que é um recurso muito importante. Primeira coisa, ó, vocês estão vendo aqui que eu deixei ele exatamente como a gente parou na aula anterior. Então, aqui, ó, eu só vou apagar esse plano de trás. E esse chão aqui a gente vai usar depois. Então, eu vou clicar com o direito, Hide Select, só para esconder ele aí por enquanto, ok? Vamos já combinar uma coisa. O render, vai aqui em Render, Render Setup ou F10. Vamos combinar a resolução da imagem que vocês vão me entregar, ok? Vamos combinar aqui, ó. A gente pode vir aqui, ó, Output Size, HDTV. Vamos combinar que a resolução mínima seja 1920 por 1080, certo? Menos que isso, a qualidade fica muito pequena, se a gente quiser imprimir esses trabalhos um dia vai ser muito pouco, e mais que isso, o seu computador já vai sofrer um pouco para renderizar, certo? Então vamos combinar todo mundo 1920 por 1080, ok? Só clicar aqui e pode fechar a abinha do render. Então, para ambientá-lo, eu vou ensinar vocês a colocar uma foto de fundo, que você pode aí abrir, e tirar uma foto, procurar uma foto bacana, e para a gente colocar ele no ambiente, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir a biblioteca de materiais, apertando M, escolhe qualquer material daqui, ó, qualquer slot, aperta Get Material. Aí você vai procurar aqui, ó, em Maps, General, você vai procurar Bitmap. Olha lá, ó. Aí você vai abrir um campo para você anexar a sua foto, certo? Então eu já tenho uma aqui, ó, fundo boneco, dou abrir, ok, pronto. Repare, ó, que aqui agora deixou de aparecer o slot e está aparecendo só a foto, tá? Então fica a dica aí, uma coisa é você aplicar um bitmap nos maps do material, outra coisa é você aplicar um bitmap no próprio material, certo? No Get Material. Feito isso, a gente vai mudar aqui, ó. Em vez de textura, a gente vai colocar Environ e deixar aqui em Screen. Olha o que vai acontecer, ó. Na hora que a gente abrir o Environment, ou apertar 8, a gente simplesmente arrasta o material para cá, ó. Ele já vai aparecer na vista que a gente está, ó. Olha lá, certo? Já vai aparecer aqui na perspectiva para a gente. Então, agora a gente vai colocar o bonequinho no lugar, no ambiente dele, certo? Outra dica para vocês fazerem antes de tudo, clica aqui, ó, na vista de perspectiva, clica com o direito e coloca aqui, ó, Show Safe Frames ou Shift F. Por quê? Porque ele vai fazer um requadro aqui que é exatamente o tamanho da nossa resolução que a gente colocou lá no render, certo? Vai ficar exatamente na mesma proporção. Então, você consegue visualizar melhor, certo? Se algum de vocês estiver com a outra versão do Max aí mais antiga e não aparecer direto, você clica na vista, aperta Alt B e marca aqui, ó, Use Environment Background, tá? Que aí com certeza vai aparecer, correto? Outra coisa, gente, são as câmeras, para a gente situar ele no lugar aí, ó. As câmeras ficam aqui, ó. Depois das luzes, tem as câmeras. Tem as câmeras standard e a do Arnold. Como a gente está iniciando, vamos começar com as standard, tá? Aí tem 3 tipos de câmera aqui, ó. Eu sugiro vocês iniciarem com a Target, porque a Target é uma intermediária, ela não é tão complexa quanto a Physical
nem tão básica quanto a Free, tá? Então, vamos pegar a Target aqui, ó. Você vê que tem todas as lentes aqui, como se fosse uma câmera de máquina fotográfica, de câmera filmadora mesmo. Por exemplo, aqui, ó, todas as lentes, os milímetros, ó, a gente sabe que os 50 milímetros é equivalente ao ângulo de visão do olho, certo? Abaixo de 50 milímetros são as grandes angulares e acima de 50 milímetros são as teleobjetivas, certo? Aquelas para dar zoom. Que vocês podem, é possível também de trabalhar com profundidade de campo, desfocando o fundo, focando o primeiro plano e vice-versa. São todos parâmetros aqui da lente das câmeras, certo? Então, eu escolhi aqui a 50 milímetros, ó, e vou colocar ela de frente ao nosso boneco aqui, ó. Estou usando a vista de topo para isso, ok? Ó, cliquei, arrastei, soltei, volto para a ferramenta de mover, pronto, minha câmera está lá no lugar. Só que aqui a gente está vendo a perspectiva, certo? Então, para a gente ter a visão da câmera, basta a gente clicar na vista da perspectiva e apertar C. Olha lá, ó. Essa é a visão da nossa câmera, certo? Aí a gente pode controlar isso, ó. A gente pode puxar a câmera mais para trás, o ponto focal mais para baixo, mais para cima, certo? Estou achando que vale a pena aqui, esse ângulo de visão, aumentar um pouquinho. Então, vamos colocá-la com 35 milímetros, ó, 28 milímetros, ó. Vai depender da sua foto aí, tá bom? Posso pegar aqui tanto o target quanto a câmera junto, mover os dois ao mesmo tempo, certo? Então, coloquei no enquadramento aí bacana, por enquanto. Agora eu vou posicionar o bonequinho de forma a fazer ele ficar na ambientação aí, ok? Então, ó, vou maximizar aqui. Se você não quiser correr o risco de perder o enquadramento da câmera, eu sugiro você trabalhar na perspectiva. Aqui, ó. Você aperta P, ele volta para a perspectiva, aí você pode mover à vontade o boneco, e basta você depois apertar C de novo, ele volta para a posição, para o enquadramento da câmera, tá bom? Então, para a gente posicionar, fazer uma posição mais interessante aqui desse bonequinho, como a gente não vai animá-lo, eu vou dar uma dica aqui para a gente fazer alterar alguns parâmetros, fazer uma espécie de hierarquia, para a gente não ter que ficar movendo objeto por objeto, certo? Senão a gente tem que ficar pegando um por um aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar o tronco, os articuladores aqui em volta do tronco, ó, 4, e vou agrupar, ó, vou vir aqui, group, e vou agrupar e dar um nome aqui, ó, tronco, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui com o quadril, ó, vou pegar esse e esse, vou vir aqui, group, quadril, vou fazer a mesma coisa os membros com os membros e com o seu articulador respectivo. No caso aqui, ó, vou pegar o cotovelo com o braço, vou vir aqui agrupar, vou pôr aqui braço direito, vou vir aqui fazer a mesma coisa, group, braço esquerdo. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso já daqui um pouquinho. Vou pegar esse grupo aqui, ó, mão, punho e antebraço, group, porque ó, antebraço esquerdo. Estou só nomeando para ficar mais fácil de eu trabalhar, ok? Ó, esse grupo aqui, group, antebraço direito, certo? Olha lá, ó. Vou pegar esse aqui, ó, joelho e coxa, group, coxa direita, mesma coisa lá de cá, group, coxa esquerda, ok? E esse grupo aqui, ó, group, vou pôr aqui, ó, canela
direita, canela esquerda. E aí a cabeça, como não é só um objeto único, eu não preciso fazer um grupo. Basta eu entrar, eu selecionar ela, vir aqui nos parâmetros dela e digitar aqui, ó, cabeça, tá? Por que isso? Isso aqui vai facilitar na hora da gente posicionar o bonequinho, tá? Se vocês vierem aqui, ó, Select by Name, ó, a gente tem uma relação agora de todos os objetos que tem na cena, certo? Então tinham muito mais objetos. Agora eles estão agrupados, ó, tá? Então fica mais organizado. E outra coisa que eu vou fazer, ó, é linkar os objetos todos no tronco. Porque toda vez que eu mexer o tronco, eu ando todos eles ao mesmo tempo, ó. Então eu vou linkar todos os objetos, ó, todos os grupos, ó. Estou selecionando com o Ctrl apertado, tá? Vou apertar aqui nessa ferramenta aqui, ó, Select and Link, e vou selecionar todos, ó, juntar todos no tronco, ó. Por que isso? Toda vez que eu mover o tronco, ó, meu boneco move inteiro, certo? Outra dica, gente, é a gente ajustar os pivôs. Porque que acontece, ó, cada grupo de objetos, ele tem um pivô no centro, certo? Então, se eu for rotacionar esse objeto, por exemplo, eu vou rotacionar ele no centro, ó, entendeu? Então, eu vou ter que ficar rotacionando e posicionando. Então, o que que eu vou fazer aqui para facilitar isso? Eu vou levar esse pivô lá no eixo onde que ele deveria ser o movimento, no caso aqui o ombro. Como que eu faço isso? Seleciono o grupo de objeto, venho aqui ó, nessa terceira abinha aqui em cima da câmera, coloco aqui ó, Affect Pivot Only. Ó. Então eu marco ele aqui, ó, levo o eixo lá bem na base ali, ó, onde começa o ombro. Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? O braço eu vou fazer a mesma coisa, os dois braços eu já vou fazer os dois ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Por isso que é bom, às vezes, modelar sempre o bonequinho na posição simétrica e ereta, certo? Todos os modeladores profissionais, eles trabalham assim antes, tá? Olha lá, eu vou fazer a mesma coisa com as coxas, ó, tá? A mesma coisa com as canelas, certo? E a cabeça também, ó. Cabeça, já vou trazer aqui o eixo dela para o pescoço, certo? Vou desligar o pivô, prontinho. Vou apertar C aqui para voltar ao nosso enquadramento de câmera. Olha lá, tá lá. E agora eu vou posicionar o boneco, ó. Então eu vou trazer ele para cá, por exemplo, ó, e vou fazer uma pose aí para ele, ó. Vou fazer uma pose nele aqui, para ele ficar aí ambientado, tá bom? Fiquem à vontade para fazer a pose que vocês quiserem, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho. Dar uma troncada nele aqui, requebrada. Só estou usando a ferramenta rotacionar e mover, tá, gente? Nada absurdamente complexo, não. Se a gente fosse animar o bonequinho, aí a gente precisaria colocar um bone, que é um ossinho, que aí já é um movimento mais complicado. Mas para tirar uma imagem estática, não tem necessidade, tá? Então, estou só pegando ali, ó.
Capricha direitinho, tá? Faz com calma. Isso aqui é um exercício importante para vocês aprenderem e aí acostumando a se mover, a mover os objetos no espaço. Quem tiver dificuldade, usa uma foto de base ou vai na frente do espelho, tá bom? Que é assim que a gente faz. Olha lá, ó. Pronto, ó, tá vendo que ele já ficou mais engraçadinho? Vou dar uma quebradinha de cabeça nele aqui, ó, para ele ficar mais... Olha lá, ó. Pronto, ele criou uma expressão. Então, vamos agora renderizar. Aí, ó. Legal? Então, ó, estaria pronto. Aqui eu posso trabalhar um pouco mais de luz, certo? Seria legal aqui, como tem uma luz em ambiente aberto, eu trabalhar talvez com a skylight, certo? Ó, colocar a skylight aqui, cast shadows, colocar um pouquinho menor, para a gente ver o render, certo? E aquele material que a gente escondeu aqui atrás, ó, a gente pode fazer uma sombra aqui para ajudar. Vamos voltar ele, ó, Unhide All. E a gente pode, sabe, fazer o quê? Ó, a gente colocar um material nele que chama Make Shadow. Ó, você pega qualquer um outro slot, procura aqui no Get Material, procura Make Shadow. Ó. Aí você simplesmente arrasta. Se você tiver uma luz aí com sombra, ele vai criar uma sombra no chão, que aí vai fazer com que seu boneco não fique voando. Tá legal? Então, vale a pena fazer, principalmente se você estiver trabalhando aí com algum objeto, alguma uma ambientação no interior, vale muito a pena, certo? Vou soltar o render aqui para ver, tá? Ajusto direitinho para o pé não ficar voando, tá, gente? Importante. E vou soltar o render. Olha lá, pessoal, tá vendo? Então renderizou, demorou um pouquinho porque o Mate Shadow é pesado e a Skylight também, certo? Então feito isso, ó, reparem que a sombrinha criou aqui, ó. Se a gente quisesse que essa sombrinha pegasse até nas pedrinhas, a gente tinha que criar alguns blocos aqui para sombra projetar aqui também, tá? O meu pezinho aqui não ficou muito bom não, tá? Precisaria mexer melhor nessa posição aqui. Tá meio voando aqui, ou ele tá igual uma bailarina, tá? Vocês podem testar a posição das luzes, tá? Para ver para que lado que vai projetar a sombra e para onde vai ficar os brilhos. Beleza? Esses são testes, tem que ir renderizando para ver como é que funciona. Esse meu aqui eu daria no máximo nota 8, tá? Que precisaria trabalhar um pouquinho mais aqui a iluminação, um pouco melhor as texturas, que ficaram todas iguais, tá? Deixar a posição um pouquinho mais natural. Mas feito isso, ó, aí basta você clicar no disquete aqui, salvar a imagem, escolhe JPG, ok? Coloca o seu nome, por exemplo, aluno fulano de tal, T01 e o ano.
Aí você salva e me entrega. Beleza, gente? Então, por hoje é só.